Nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar início ao conteúdo na unidade 4, que fala da alimentação. Vamos ler essa história em quadrinhos, que tem como título Alimentos na Feira Livre. Todo mundo observando e acompanhando a leitura. Mateus foi à feira com sua avó. Aqui na feira há muitos tipos de vegetais fresquinhos. Vamos comprar para a semana toda. Vovó, posso levar 7 mangas, uma para cada dia? Por que você não escolhe outras frutas também? Cada fruta tem diferentes vitaminas. Vamos escolher algumas mangas madurinhas. Posso levar banana e pêssego também? Aí a gente faz uma salada de frutas à tarde. Sim, a salada ficará saborosa e nutritiva. Vamos comprar verduras e tomate para a salada? Cuide bem da alimentação. Ela fornece os nutrientes que seu corpo precisa. Então, essa historinha aqui, que é uma história em quadrinhos, fala exatamente de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. Mas, para que nós tenhamos uma alimentação e uma vida saudável boa, nós precisamos de quê? Que nós temos que nos alimentarmos bem. Nós temos que comer frutas, verduras, carnes. Nós temos que comer vários tipos de alimentos. Nós não podemos comer apenas um tipo de alimento. Por quê? Porque cada alimento contém um tipo de vitamina que o nosso corpo precisa para ter um bom funcionamento. Então, aqui na página 71, nós vamos o quê? Estudar os grupos de alimentos. Vamos ver quem são esses alimentos que fazem parte de cada grupo. Os grupos dos alimentos, eles se dividem em quê? Em 3. Vamos conhecê-los agora. A alimentação saudável deve ser variada, pois em cada alimento há determinados nutrientes. Com base nos tipos de nutrientes que contém, os alimentos podem ser classificados em 3 grupos. Vamos ver que grupos são esses. Nós temos o grupo energéticos, os reguladores e os construtores. O que é esses grupos energéticos? São os grupos dos alimentos dos quais nosso corpo retira a energia necessária para atividades como estudar, brincar e correr. Ou seja, quando eu preciso desse tipo de atividade, eu tenho que fazer o quê? Me alimentar com esses tipos de alimentos. Que alimentos são esses? São os carboidratos, que são as massas, pão, macarrão, arroz, batata. Então, para que eu tenha um corpo cheio de energia, que eu não me sinta cansado e nem disposto, eu preciso o quê? Eu preciso me alimentar com os alimentos que fazem parte de quê? Do grupo dos alimentos energéticos, que são esses aqui, os alimentos que contêm massa. Aí temos aqui os reguladores, alimentos ricos em vitaminas que ajudam a regular o funcionamento do corpo. Ou seja, para que eu tenha um corpo com bom funcionamento, eu tenho que ingerir o quê? As frutas, as hortaliças e os legumes. E, por fim, nós temos os construtores, alimentos importantes para o crescimento e a manutenção do funcionamento do corpo. Então, para eu ter um corpo que meu organismo funcione bem, eu tenho que fazer o quê? Comer o quê? Peixe, ovos, leite e frango. Então, eu não posso me alimentar só com os alimentos energéticos, não posso só reguladores e nem posso só construtores. Eu tenho que ter um pouco de cada um desses no meu organismo, porque o meu organismo, ele precisa de quê? De energia, ele precisa funcionar bem e ele precisa estar bem no estado de manutenção boa para que eu não fique doente. Então, eu preciso ingerir todos os 3 alimentos de cada grupo desses aqui, energético, reguladores e construtores. É como se meu corpo precisasse de uma salada de fruta. Por que salada de fruta?
Porque frutas, quando eu falo salada de frutas, é porque eu faço uma salada com vários tipos de frutas. Então, o meu corpo é como se precisasse de uma salada de fruta, desses alimentos, um pouquinho de cada um, para que ele funcione bem, para que eu tenha energia, para que meu corpo eu tenho é muito importante para o meu crescimento, para a manutenção do meu corpo, porque se eu ingerir só um tipo de alimento, o meu corpo vai pedir por outro tipo de alimento, então eu vou sentir necessidade de uma outra coisa, então eu tenho que ingerir um pouquinho de cada um. Por exemplo, se eu for fazer uma caminhada, se eu for para academia, se eu for correr, eu tenho que fazer o que antes? Ingerir aqui os alimentos energéticos, porque eles que vão dar energia para o funcionamento e é um alimento necessário para as atividades que meu corpo vai realizar naquele momento. É estudar, brincar, correr, qualquer tipo de atividade física eu preciso ingerir o quê? Os energéticos. Esses aqui, os reguladores, que são as vitaminas, para o meu corpo ficar forte, para eu não adoecer. E esse aqui é para o corpo ter um bom funcionamento, meu intestino. Então, esses aqui são os grupos de alimentos energéticos, reguladores e construtores de que meu corpo precisa para eu ter uma boa saúde e para que ele funcione bem. Então, hoje foi a nossa explicação de hoje, foi sobre os grupos de alimentos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.